Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Instrumentação Industrial. Aqui é a professora Thaís Kempner e hoje nós daremos continuidade ao nosso unidade 2 da disciplina de Instrumentação Industrial. O objetivo da aula de hoje é conhecer os conceitos fundamentais de metrologia e também conhecer as grandezas elétricas a serem medidas, bem como seus múltiplos e submúltiplos. Vamos conhecer também a diferenciação aí entre a utilização de equipamentos digitais e analógicos, conhecendo os símbolos utilizados quando nós temos instrumentos analógicos aí, tá? Então, vamos lá, vamos iniciar falando das características gerais dos nossos instrumentos. Quando a gente tem a tomada de qualquer medida, na aula de hoje em específico será a medição aí elétrica, mas quando nós temos medição de nível, medição de vazão, de pressão, de temperatura, qualquer que seja a grandeza, nós devemos considerar 3 elementos fundamentais: o método, o instrumento que está sendo utilizado e também o operador. Então vamos ver quais são as diferenças entre esses 3 elementos fundamentais aí. Então, para começar, vamos falar um pouquinho do método. A nossa medição, ela pode ser através de 2 métodos: medição direta ou medição indireta. A medição direta é aquela onde nós temos a nossa medição da grandeza por meio de um instrumento sem a utilização de nenhum cálculo suplementar. Aqui, por exemplo, nós temos a medição de temperatura em graus Celsius. Então, nós não precisamos realizar nenhum cálculo para saber que a medição da temperatura é 36,4 graus Celsius. Já na medição indireta, nós temos que realizar cálculos sobre os resultantes de medição direta. Ou seja, quando a gente colocou lá a disciplina de instrumentação industrial, foi colocado no plano de vocês que um pré-requisito da disciplina é ter cursado anteriormente a disciplina de circuitos elétricos. Isso vai ser fundamental, principalmente quando nós formos ter as nossas aulas presenciais de laboratório. Então, uma das leis que nós trabalhamos lá em circuitos elétricos, que é uma das leis fundamentais, é a lei de Ohm, onde a gente pode obter a resistência com valores diretos de medição de tensão e de corrente. Ou seja, se eu tenho tensão e corrente medidas de maneira direta, eu posso fazer cálculos e inferir, então, sobre a resistência, o valor da resistência. Tá? Então, por isso que já foi colocado para vocês como pré-requisito da disciplina, né, ter aí cursado a disciplina de circuitos elétricos. Nós vamos precisar, principalmente, como a gente já falou, quando nós formos para as nossas aulas de laboratório. Características gerais que nós temos dos instrumentos. Então, a gente falou aí, né, que a gente também, os instrumentos, eles são predominantes quando a gente for realizar uma medição. Nós vamos ter uma aula específica de erros, que será na nossa próxima unidade, e nós temos bem diferenciado 2 conceitos: precisão e exatidão. Exatidão, então a gente quer um valor exato de uma medida. Ela vai depender se esse instrumento de medição que está sendo realizada, ele está calibrado ou não. Então, eu posso ter, trabalhando na bancada de um laboratório, ao lado do meu colega. Nós temos medidores ali diferentes, mas estamos aferindo ali a mesma grandeza. Vamos dizer que nós estamos fazendo uma medição de tensão, onde a gente sabe que o valor verdadeiro é 220 volts. O equipamento que estiver mais aproximado a esse valor, significa que provavelmente o equipamento está o quê? Corretamente calibrado. Se estiver muito distante desse valor, é porque nós estamos tendo erro com relação ao instrumento. Provavelmente ele não está calibrado corretamente. Então, nos nossos equipamentos, principalmente os analógicos, nós vamos ver que nós temos como calibrar eles para eles darem a medição de forma correta, de maneira exata. Então, isso a gente vai ver lá no nosso laboratório quando nós estivermos tendo nossas aulas laboratoriais, tá? Então, é necessário sempre que
os nossos instrumentos eles estejam devidamente calibrados, principalmente se forem equipamentos mais antigos, né, que ficam muito tempo lá sem nenhuma manutenção. Outra característica com relação ao operador. O operador, desses 3 elementos que nós falamos, com certeza é o mais importante, porque ele é a parte inteligente que vai realizar a medição. Então, ele precisa ter o quê? Conhecimento e habilidade. Então, é preciso conhecer como que é esse processo de medição para realizar as medidas adequadamente. Então, o operador ele pode inferir em erros. Quando a gente chama operador em instrumentação, nós vamos utilizar normalmente outra palavrinha que vocês vão se adaptar, que é o mensurando. Tá? Então, vocês precisam de conhecimento, né, tanto do que será medido, das grandezas que serão medidas, como também de como o instrumento funciona. Então, não adianta nada eu ter um instrumento robusto, com 1000 características, se eu não sei operá-lo. Então, aqui um bom operador, servindo-se de instrumentos relativamente débeis, consegue melhores resultados do que um operador inábil com excelentes instrumentos. Então, a gente precisa do quê? De conhecimento. E é isso que a disciplina aí, então, de instrumentação vem trazer para vocês. Na nossa aula de hoje, especificamente, nós vamos ver medidores de grandezas elétricas. O que a gente precisa saber é que nenhum instrumento ele vai fornecer 100% de exatidão na medição. Nós temos vários fatores que influenciam no processo de medição. Então, nenhuma medida física ela pode ser expressa de forma absoluta. Sempre vai ter ali uma incerteza na nossa medição. E os equipamentos, sabendo disso, já vem com essa incerteza. Nesse caso aqui, ele vem aqui mais ou menos 1%. Quer dizer o quê? Que eu posso ter um erro aí, uma incerteza na minha medição de mais 1% ou menos 1% do valor que está sendo medido. Então, se eu estiver medindo lá 2,5 volts, significa que eu posso ter nessa medida mais 0,025 volts ou menos 0,025 volts. Apesar desse valor ser bem pequeno, às vezes ele é considerável. Então, nós sempre temos que ver na especificação do equipamento que nós estamos utilizando qual que é a incerteza que vem especificada. Então, para ter essa diferenciação aí, que nem sempre o valor vai ser o valor absoluto. Com relação à classificação dos instrumentos de medidas elétricas, nós temos aí que as medidas elétricas elas podem ser classificadas de diversas formas. Então, primeiro, grandeza a ser medida. Então, nós temos diversas grandezas quando a gente está fazendo medição elétrica. A forma de apresentação de resultados, como que a gente pode apresentar esses resultados? Qual que é a capacidade de armazenamento dessas leituras? O princípio físico que é utilizado? Qual que é a finalidade dessa medição? Portabilidade. Eu posso utilizar, então, para uma determinada grandeza, um equipamento portátil, ou eu vou utilizar a medição de equipamentos que já ficam lá fixos no processo industrial. Então, vamos ver, a classificação das medidas elétricas com relação a cada um desses tópicos. Primeiro, vamos falar, então, da grandeza aqui a ser medida. Nós temos diversas grandezas elétricas a serem medidas. E é importantíssimo que vocês saibam aí as unidades dessas grandezas. Então, quem não sabe as unidades ainda, já pega, já pesquisa aí e vamos se adaptar, que isso tem que ser claramente. Eu falei em tensão, unidade, volts, tá? Falei em corrente, a unidade é o ampere. Então, a gente tem que ter clareza nas unidades, até porque os equipamentos, como nós vamos ver daqui a pouco, eles normalmente seguem aí o nome da unidade. Então, para medir tensão, eu vou utilizar um voltímetro. Da onde que vem esse nome, voltímetro? Vem da unidade. A unidade da tensão é o volt. Então, o equipamento de medição é o voltímetro. A corrente, a unidade de medição é o ampere. O equipamento que eu vou utilizar é o quê? Um amperímetro. Tá? A potência. Nós temos na nossa próxima aula, vamos falar um pouquinho sobre potência. A gente tem potência aí
corrente contínua, potência em corrente trifásica aí, né, a corrente alternada em sistemas trifásicos. Quando é corrente contínua, a gente só tem a potência instantânea, como se fosse um circuito puramente resistivo. Então, a nossa unidade é apenas o watts. Mas quando nós temos aí corrente alternada em circuitos trifásicos, nós temos 3 classificações dessa potência: potência ativa, potência reativa e potência aparente. E aí nós temos 3 unidades diferentes. A potência ativa é dada em watts, a potência reativa é volt ampere reativo e a potência aparente é dada em VA, ou seja, volt ampere. Então a gente tem que saber aí, né, também as unidades dessa potência. Resistência. Resistência, ela é dada em ohm, tá? Né? Quem fez circuitos elétricos sabe que nós vamos precisar aí da lei de Ohm, tá? Então ela é imprescindível para os nossos estudos aqui também em instrumentação. A frequência é dada em hertz, tá? Então a gente tem capacitância, a capacitância ela é dada em Faraday. A gente tem aí indutância, que é dada em Lenz, tá? Então a gente tem fator de potência, energia. Então todas essas daqui são grandezas a serem medidas, né? Então, além da unidade, a gente tem múltiplos e submúltiplos dessas unidades de grandeza, das grandezas elétricas. Então, eu já passei até um vídeo de conversão para vocês já devem ter assistido, mas vamos falar um pouquinho aqui, então, sobre os múltiplos e submúltiplos de cada uma dessas grandezas elétricas. Quando a gente está medindo corrente elétrica, como a gente falou, a unidade dela é o quê? Em ampere. Só que ela pode ser expressa também em mega ampere, tá? Ela pode ser expressa em quiloampere. Então, quando a gente fala quiloampere, né, seria o quê? 1000 ampere, ou 1 expoente à terceira. Mega ampere seria o quê? 1 expoente à sexta, tá? Então, a gente tem essas distinções aqui. Ampere, a unidade seria 1, né? Se eu tivesse que converter, então, 1 ampere em 1 quiloampere seria o quê? 1000 amperes. Miliampere é o contrário, né? Em vez de multiplicar, então aqui a gente multiplica por 1000, aqui a gente faz o quê? Divide por 1000. Então aqui seria 0,01 amperes. E micro, né, seria expoente a menos 6. Então seria 1 expoente a menos 6, que é equivalente a 0,0000001 ampere. Tá? Então, a gente pode utilizar esses múltiplos e submúltiplos das grandezas elétricas. Se a gente estiver trabalhando com tensão elétrica, nós temos diferentes bibliografias que muitas vezes utilizam o símbolo aqui de energia, né, de E. A gente pode utilizar aqui o símbolo U e também a gente pode utilizar a representação V, que seria do volts, né, que é a unidade de medida. Então, a gente pode ter esses 3 simbologias aqui para quando a gente trabalha com tensão elétrica. Qual que é o mais usual? O mais usual é o volts, tá? Então, aqui no Brasil, a gente utiliza o volts, mas às vezes a gente está trabalhando com uma bibliografia internacional, ou às vezes o autor prefere uma tradução diferente, mas a gente trabalha também com múltiplos e submúltiplos do volt, tá? Então, a gente pode ter megavolts, kilovolts, milivolts e microvolts. A resistência elétrica, ela é dada em ohms, tá? Então, esse é o símbolo aqui do ohms que a gente utiliza, e ela também pode ser dada, então, em mega ohm, quilo ohm, mili ohm ou micro ohm, tá? Então, aqui, expoente à sexta, expoente à terceira, expoente a menos 3 e expoente a menos 6. Potência elétrica, tá? Então, a gente tem lá potência, se for uma potência ativa ou em circuitos aí com apenas corrente contínua, a unidade é o watts. Então, unidade é o watts. Ela pode ser dada também em megawatts, pode ser em quilowatts, pode ser em miliwatts ou microwatts. Então, da mesma forma, a gente pode trabalhar. Então, são essas as 4 principais grandezas que a gente trabalha aí, tá? Né? Temos outras grandezas, mas as 4 principais que a gente tem que saber mesmo, decore e salteado, é corrente, tensão
resistência e potência, tá? Então, nós temos essas 4 grandezas elétricas aí que nós estaremos estudando. Os equipamentos de medição, tá? Então, a gente tem vários equipamentos para medição. Para medição de tensão, então, nós temos o voltímetro, que vem do volt. Para corrente, o amperímetro, que vem do ampere. Potência ativa é o watímetro, tá? Potência reativa, a unidade é volt-ampere reativo. O equipamento se chama varímetro. Defasagem de tensão, tá? Então, a gente pode ter uma defasagem aí quando a gente trabalha, então, com o nosso sistema trifásico. Então, são 3 formas de onda de tensão e essas tensões, elas são defasadas uma das outras. Se tudo estiver ok, elas são defasadas de 120 graus. Agora, se tiver algum problema, a gente tem que analisar através, então, de um fasímetro, chamado também, né, de cosifímetro. Então, nós temos, né, mais comum é fasímetro, porque a gente fala a diferença de fases, né, entre a tensão ou entre a corrente. Nesse caso aqui, uma defasagem da tensão, mas a gente pode ter defasagens da corrente também, tá? Resistência. Qual que é a unidade da resistência? O ohm. Então, a gente tem o que aqui? Um equipamento ohmímetro. A capacitância, né, a unidade dela não é o capacímetro aí não vem da unidade, é do nome mesmo de capacitância, né? Porque a unidade dela é o farad. A frequência é o frequencímetro, sendo que a unidade que a gente trabalha é o hertz. Com temperatura, a gente aqui no Brasil trabalha com graus Celsius. Se for uma literatura internacional, é comum a gente encontrar aí, então, graus Fahrenheit. E o equipamento para verificar a temperatura é o termovisor, tá? Iluminância, então, né, é mais característico aí quem trabalha na área mesmo, né, engenheiro eletricista, ele vai utilizar um luxímetro para estar fazendo essa medição aí, então, quando a gente tem iluminância. E muitas vezes é preciso aí, principalmente quando nós vamos fazer aterramentos elétricos, a medição da resistência de terra. Então, tem um equipamento específico para medir a resistência da terra e esse equipamento é chamado de terrômetro. Então, todos esses são equipamentos que a gente utiliza para as grandezas elétricas, tá? Instrumentos que a gente pode utilizar, nós temos instrumentos que podem ser instrumentos analógicos ou instrumentos digitais, tá? Então, aqui a gente tem, né, aqui um multímetro. A gente vai falar sobre cada um desses equipamentos na nossa próxima aula. Aqui a gente tem um amperímetro e aqui a gente tem um voltímetro. Esses 3 equipamentos, eles são instrumentos analógicos. Por quê? Porque a medição ela é realizada através do posicionamento de um ponteiro que se move ao longo aí de uma escala fixa. Então, aqui, ó, eu estou medindo o quê? O que é esse símbolo? Ampere. Ampere é a unidade de quem? Da corrente. Então, tá vendo? Para conhecer um instrumento, a gente tem que saber a unidade. Não sabe ainda? Corre estudar, tá? Então, aqui a gente tem um amperímetro. A gente vai ver que essa simbologia aqui, ó, corrente que ele pode medir, pode ser corrente contínua ou corrente alternada. Ele vem com umas simbologias aqui, ó, a gente vai aprender ainda na aula de hoje. O que esses símbolos aqui eles querem dizer, tá? Então, a gente vai ver essas simbologias aqui utilizadas. Aqui é um volt, né? Então, representado pela letra V. Volt é a unidade de quem? De tensão. Então, a gente está medindo o que aqui? Tensão elétrica. Em corrente alternada. Então, a gente vai ver essas simbologias. A escala. Então, aqui mede de 0 até 500 volts. Aqui mede de 0 até 30 amperes. E aqui é um multímetro, que é um equipamento que a gente vai falar no final da aula de hoje, que ele faz a medida de várias grandezas elétricas. Então, é só utilizar aqui, ó, essa chavinha na posição que a gente deseja medir. Então, aqui, tensão em corrente contínua, tensão em corrente alternada. A gente vai colocar essa chavinha na posição que a gente deseja, tá fazendo a nossa aferição. E ele é um equipamento, então, portátil aí, e um equipamento que pode mensurar diversos tipos de grandezas, tá? Os instrumentos analógicos, ele baseiam a sua operação em algum tipo de fenômeno eletromagnético ou eletrostático, como a ação aí de um campo magnético sobre uma espira percorrida por corrente elétrica. Então, basicamente, eles foram desenvolvidos para corrente elétrica, quando
né, inicialmente quando eles foram projetados. Mas, né, nós podemos aferir outras grandezas, como tensão, como resistência, outras grandezas também, além das correntes elétricas. Eles sempre vão possuir o quê? Uma escala e um fundo de escala. Então, a escala é o elemento mais importante aí nos instrumentos analógicos, já que é sobre ela que são feitas as leituras. Então, aqui, ó, eu tenho a medição de 0 até 30 amperes, tá? Então, eu sempre tenho que olhar a escala do meu equipamento e principalmente se ele pode medir corrente contínua ou corrente alternada, para saber, né, por exemplo, se a minha corrente lá fosse 40 amperes, o que ia acontecer com esse ponteiro aqui? Ele ia chegar em 30 e não conseguiria medir mais, né, além desses 30 amperes. Então, a escala ela é muito importante. Então, se fosse 40, eu ia ter que pegar o quê? Um equipamento que medisse além dos 30. Então, se você fosse fazer uma medição e o ponteiro ficar aqui, ó, no final, né, significa que provavelmente você tem que mudar de equipamento ou fazer uma adaptação aí para você conseguir fazer a leitura. Por quê? Porque você não tem certeza que aqui que é 30 ou se está ultrapassando 30, porque o ponteiro não consegue ir além disso, tá? Então, isso se chama fundo de escala, que é o valor máximo que o determinado instrumento é capaz de medir sem ocorrer nenhum risco ou dano. Se eu deixar aqui a minha corrente, por exemplo, for 40 amperes e eu estou colocando aqui e deixar muito tempo ligado, eu vou queimar esse equipamento. Então, ele não vai suportar, porque está acima da suportabilidade dele. Então, ele aguenta medir até quanto? Até 30, tá? Então, a gente tem que ter um pouquinho de conhecimento aí para saber, então, qual é o fundo de escala para estar escolhendo os equipamentos também. Outra característica importante quando a gente utiliza os instrumentos analógicos é aonde o zero está posicionado, tá? Então, nós podemos ter aqui, ó, zero central, o zero deslocado, tá vendo aqui, ó, onde está a posição zero? Então, ela é deslocada. A gente pode ter o zero na posição aqui da direita e a gente pode ter aqui o zero suprimido, ou seja, ele nem aparecer ali, né, no nosso equipamento. Então, nós temos diferentes equipamentos aí, a gente sempre tem que observar a posição do zero. E, normalmente, quando a gente vai fazer também a calibração do nosso equipamento, é pelo zero que a gente se baseia, tá? Então, a gente sempre vai colocar ali na posição zero inicialmente, para a hora que a gente ligar o equipamento, ele fazer a aferição correta. Ou seja, se eu tiver com o equipamento desligado, paradinho ali na bancada, e ele não tiver na posição zero, já significa que esse equipamento não está bem calibrado, tá? Então, nós temos que fazer o ajuste do zero do equipamento. Quando a gente utiliza esses equipamentos analógicos, né, quem vai estar fazendo a medição ali? O operador ou um mensurando, tá? É muito comum ocorrer erros de medidas através de um efeito conhecido como efeito de paralaxe, tá? Então, como é um instrumento analógico e os ponteiros ali estão muito próximos, se eu olhar um pouquinho mais à direita ou um pouquinho mais à esquerda ou de maneira errada que o instrumento instrui, que ele vem lá com uma especificação, se ele tem que ser colocado na vertical, na horizontal ou com uma certa angulação, se eu não me atentar a isso, eu posso cometer erros de medição. Normalmente, então, esses instrumentos analógicos, eles vêm com um espelho aqui por trás da nossa escala graduada. Para quê? Porque o ponteiro, ele tem que ficar coincidente com aquela marca no espelho. Se eu estiver vendo a marca lá da sombra no espelho e o ponteiro estiver vendo uma indicação deslocada, significa que eu não estou observando corretamente. Então, a medida correta é quando o observador vai ter o ponteiro e a sua imagem no espelho coincidentes. Aí sim eu tenho a medição exata, tá? Senão eu posso ter aí, então, um efeito conhecido como paralaxe, que pode inferir erros de medição, tá? Então, essas são as características gerais aí dos instrumentos analógicos. Nós vamos ver vários instrumentos analógicos de watímetro, amperímetro, voltímetro no nosso laboratório, na nossa aula laboratorial. Os instrumentos digitais, eles vão fornecer a leitura diretamente na forma alfanumérica aqui num determinado display,
tá? Então aqui a gente tem um multímetro digital e aqui a gente tem um alicate amperímetro, tá? Então ele já vem com a especificação aqui através de uma numeração, né? E a forma aqui alfanumérica como é colocada aí depende de cada fabricante. Se a gente for fazer uma comparação entre os equipamentos analógicos e os equipamentos digitais, a gente tem que os analógicos eles têm uma qualidade inferior, podem ter imprecisão da leitura, principalmente pelo operador aí, né? Porque aqui já está fazendo a indicação da medida. Aqui você tem que olhar, às vezes você tem que contar aqui, né? Quantos risquinhos que tem para estar fazendo a aferição correta, né? Então, às vezes pode ter maior causa de erros aí do operador quando o nosso instrumento é analógico. Ele tem desgaste mecânico, tem que estar sendo calibrado. Então aqui, por exemplo, a gente realiza a calibração para estar sempre o ponteiro na posição 0. Se ele não estiver certinho no 0, aqui a gente tem que vir com uma chavinha aqui e calibrar, tá? E já os equipamentos digitais, eles são o quê? Mais robustos, precisos, estáveis. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, o custo se tornou inferior, né, do que era antigamente. E eles não possuem aí a sensação analógica. Então, a probabilidade de inferir erros do mensurando, ela é bem menor, tá? Ah, mas então por que não utiliza só equipamento digital e ainda se utiliza os equipamentos analógicos, tá? Então, apesar dos instrumentos digitais reduzirem o seu custo aí, né, nos últimos anos, a sua utilização não pode ser apenas a utilização de equipamentos digitais, porque os equipamentos analógicos ainda a sua utilização na indústria é muito intensa devido a vários fatores, tá? Primeiro, o grande número de instrumentos das oficinas dos painéis de controle da indústria, eles têm por base os instrumentos analógicos. De uma maneira geral, os instrumentos analógicos eles são mais robustos que os digitais. Então, normalmente o planta industrial é muito quente, tem poeira. Então, tem vários fatores que podem, quando a gente for estudar a nossa próxima unidade, que são erros de medição, elas podem contribuir para esses erros de medição. Então, os instrumentos analógicos, em relação a esses erros, ele é um equipamento mais robusto. Então, ele é mais apropriado em determinadas situações. Em algumas aplicações, então, onde há várias variações da grandeza a ser medida, também é interessante observar o movimento do ponteiro ali, do que acompanhar a medida através dos dígitos. Então, às vezes, quando eu estou realizando a medição de tensão, por exemplo, ela fica oscilando ali no medidor digital. Então, às vezes é mais fácil estar acompanhando ali com o ponteiro oscilando um pouquinho do que ficar ali no equipamento digital oscilando o tempo todo os valores, e aí você fica em dúvida em qual valor anotar como valor verdadeiro, tá? Então, essas são as principais diferenças entre os instrumentos analógicos e digitais. Com relação ao visor dos instrumentos digitais, a gente tem algumas vantagens da utilização do visor de LED e do LCD, assim também como a gente tem desvantagens, tá? O LED, ele pode ser visualizado de qualquer ângulo. Isso é uma vantagem quando a gente utiliza, então, os nossos equipamentos digitais com visor de LED. Então, ele proporciona leitura mais fáceis à distância também. Ele é mais durável do que o LCD, pode ser usado em ambientes com pouca luz. O tempo de resposta varia muito pouco com a temperatura ambiente e ele pode ser usado em condições ambientais mais das adversas. Só que ele tem como desvantagem o consumo de energia mais elevado e se for, então, uma planta industrial que tiver lá, você fazendo a medição e tiver a luz solar incidente, é difícil muitas vezes de você estar conseguindo visualizar ali no visor do LED qual que seria o valor que está sendo aferido, tá? O LCD, ele permite as leituras em ambientes externos, então, mesmo sob a incidência direta da luz solar. O consumo de energia dele é muito baixo, então as vantagens do LCD são justamente as desvantagens do LED, tá? Ele pode ser usado em ambientes com pouca luz
e o tempo de resposta decresce aí em baixas temperaturas. Então, essa é a grande desvantagem dele, tá? Então, a gente pode ter essas duas diferenciações na forma de apresentação dos resultados dos instrumentos digitais, sendo LED ou LCD. Com relação à capacidade de armazenamento das leituras, nós temos basicamente aí 3 tipos de instrumentos: os indicadores, os registradores e os totalizadores, tá? A gente já falou um pouquinho na aula passada sobre indicadores e registradores. Estão lembrados? Espero que sim, tá? Então, o que são os indicadores aí? São aqueles capazes de fornecer somente o valor da medida no instante que a mesma está sendo realizada. É apenas uma indicação. Então, eu fui lá, verifiquei a temperatura, vi que estava com 36 graus Celsius. É só isso que ele vai me fornecer, só uma indicação. O registrador, ele consegue armazenar certos números aí de leituras, tá? Então, ele vai armazenando também as leituras. E os totalizadores, eles vão apresentar o valor acumulado da grandeza medida. Então, muitas vezes eu preciso aí ter um valor acumulado e registrado de tudo que eu estiver medindo aí. Então, a gente tem essas 3 diferenças entre a capacidade de armazenamento de leitura. Quanto ao princípio físico utilizado para medida, os equipamentos eles são feitos aí, né, com bobina móvel, ferro dinâmico, bobinas cruzadas, indutivos, ressonantes, eletrostáticos. O nosso objetivo aqui na disciplina não vai ser aí, eu vou explicar como que funciona a característica mecânica interna de um medidor de bobina móvel, tá? Quem tiver interesse, vai lá e pesquisa, né? Tem vídeos mostrando no YouTube como que funciona internamente, né? Como que ele, mecanicamente, ele trabalha para fornecer as nossas medições. O que a gente precisa saber, basicamente, é quando ele pode ser utilizado e quando ele não pode ser utilizado, tá? Então, o objetivo aqui é a gente entender isso, que existe princípios físicos utilizados internamente aí em cada medidor. Então, tem medidor que é feito com bobina móvel, outro com ferro móvel, outro utiliza o efeito ferro dinâmico, só que propiciam, às vezes, leituras em corrente alternada e corrente contínua e outros não, tá? A bobina móvel, por exemplo, ela só pode ser usada para medição de tensão ou corrente contínua. Então, se eu estiver fazendo a medição de uma tensão na tomada, essa tensão ela é alternada. Então, se esse equipamento foi feito com bobina móvel, eu já não posso utilizar esse equipamento. Por quê? Porque se eu colocar ele ali na tomada, ele vai queimar. Eu só posso aferir o que, então? Corrente e tensão contínua. Já os instrumentos aí de ferro móvel, eles são adequados para medição tanto em corrente quanto tensão contínua e alternada. Então, se a característica dele for ferro móvel, aí sim, eu posso medir tanto em tensão em corrente contínua quanto tensão em alternada. Tem os equipamentos também que são chamados de eletrodinâmicos. A principal aplicação desse tipo de instrumentos é encontrada em medições aí de potência, principalmente, então, nos watímetros, potência ativa, tá? Então, aí são equipamentos eletrodinâmicos. Nós temos ainda dispositivos aí com instrumentos de bobinas cruzadas. Esse vai destinar aí a diferença entre a tensão. Então, aí, né, por exemplo, os fazímetros, eles têm uma diferença aí, né, com relação à tensão. Então, pode ser utilizado em instrumentos de bobinas cruzadas aí e também para medição de fator de potência. Nós temos instrumentos de indução, né, também chamados de instrumentos de campo girante, e eles podem ser usados apenas para corrente alternada. Então, quando é indutivo, eu não posso utilizar para corrente contínua, ao contrário do bobina móvel. Então, bobina móvel é só para corrente contínua e tensão contínua, e o indutivo eu só posso utilizar quando a corrente é alternada, tá? Os ressonantes, eles são para medição normalmente de frequência. Então, né, eles causam uma certa vibração. A gente vai ver, quando nós vamos fazer a medição de frequência lá no laboratório, nós vamos ver a característica aí de um frequencímetro que utiliza, então, as características ressonância, tá?
E os eletrostáticos, eles podem ser utilizados tanto para corrente contínua quanto para corrente alternada. Então, nós temos vários princípios físicos utilizados para a medida. Como que eu vou saber, então, como que é internamente? Porque a gente pega o equipamento, é uma caixinha fechada, tá? Então, os nossos equipamentos, eles vêm com simbologias. E nessa simbologia que a gente vai determinar, então, é bobina móvel, é ferro móvel, é eletrodinâmico. Então, ele vem com essas simbologias aí no próprio equipamento lá, com uma simbologia, e aí a gente sabe como que ele foi constituído internamente, para saber, então, se eu posso medir corrente alternada ou corrente contínua, tá? Esse daqui, por exemplo, é a bobina móvel. O que a gente falou lá de bobina móvel? Que eu só posso estar utilizando o quê? Quando a gente falou de bobina móvel? Somente corrente ou tensão contínua. Então, se tiver esse símbolo aqui, não vai mexer lá na corrente alternada, né? Então, não vai fazer medição lá de ondas senoidais, que ele não é capaz disso e o equipamento vai queimar, tá? Então, a gente tem que sempre observar essa característica dos instrumentos aí. Então, os painéis de instrumentos de medida analógico, eles apresentam gravados em sua superfície uma série de símbolos. Um deles é com relação ao seu princípio de funcionamento interno, seu princípio físico, que seria isso daqui, que seria então bobina móvel. Essa daqui é a representação geral. Se ele tiver um retificador, ele vem com um símbolozinho a mais aqui, ó, né? Então, representando, como se fosse um diodo aqui. Então, aqui, com par termoelétrico, ele vem, nós vamos falar ainda na nossa disciplina o que são aí pares termoelétricos. Calma que nós vamos chegar lá. Aqui com circuitos eletrônicos, então aqui com transistor, a gente tem aqui com medidor de quociente. Então, são diferentes simbologias e conforme a simbologia a gente já sabe que aqui, né, que essa chavezinha aqui, ela representa a bobina móvel. Ferro móvel, ela vem com essa representação. Aqui ele pode ter uma lâmina bimetálica também, o que diferencia o nosso símbolo. E pode ser também eletrodinâmico, tá? Então, a gente tem aqui essas outras simbologias para quando for eletrodinâmico. Então, como que ele vem com a especificação? Ele vem com a simbologia aqui, ó, tá? Então, aqui, se é de ferro móvel, ele vem com esse símbolozinho aqui, ó, no equipamento, né, analógico. Aqui, bobina móvel, ele vai vir com esse símbolo, tá? Aqui é o que? Sistema eletrodinâmico, então ele vem aqui. Vou medir frequência, ó, até aqui o símbolo de Hertz, tá? Que a unidade da frequência é o que? Hertz. Então, eu vou utilizar o que? Um sistema ressonante. Então, ele tem essa outra simbologia, que não foi apresentada ali para vocês, e nós temos vários outros símbolos para serem utilizados. Esses que eu estou apresentando para vocês são os principais aí, tá? Então, se alguém for trabalhar na área, pode pesquisar e aprofundar o conhecimento sobre o assunto. Quanto à simbologia, tá? Nós temos que observar que o nosso equipamento, ele vem com a instrução. Você tem que fazer a medição na posição vertical. Você tem que colocar na posição horizontal. Se eu pego um equipamento que é a medição para fazer na horizontal e eu vou colocar ele na frente dos meus olhos na posição vertical, provavelmente eu vou cometer erros na medição, tá? Então, a gente tem que observar também as simbologias aí nos equipamentos com relação, então, à posição que ele pode ser vertical, horizontal ou inclinada. E quando é inclinada, ele ainda vem, né, com relação ao ângulo especificado aqui, o ângulo de inclinação. Então, normalmente, nos plantas industriais, nós temos painéis, né, esses equipamentos já estão fixos aí, ou na posição, aqui no caso, vertical, aqui na posição horizontal, ou essa posição ainda ela pode ser o quê? Uma posição inclinada, aqui com maior ângulo de incidência e aqui com o quê? Com menor ângulo de incidência, tá? Então, né, muitas vezes nós vamos encontrar painéis já em campo, né, com essas características. Mas se eu pego um instrumento desse isolado no laboratório, eu tenho que saber como manuseá-lo, né? Se eu vou fazer a leitura ali na posição horizontal ou na posição vertical, ou se eu teria que usar uma certa angulação para fazer a aferição da leitura corretamente, tá? Então, a gente tem essas simbologias também. Então, quando vem com esse símbolozinho aqui, ó, né, que é esse símbolo grande aqui, só que aqui no equipamento, quer dizer que a posição é vertical.
Quando ele vem com essa simbologia aqui, a posição ela é o quê? Horizontal. E quando ele vem com um ângulo, normalmente, né, inclinado, ele vem com um ângulo aqui, falando o ângulo de inclinação dele, especificado também no equipamento, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem, né, esse equipamento e a gente tem essa especificação normalmente bem no cantinho aqui esquerdo dele, tá? Pode variar de fabricante para fabricante, mas a gente tem essas especificações aí, essas simbologias a serem seguidas. Com relação ao tipo de corrente, a gente falou, tem equipamento que só pode ser para corrente contínua ou corrente alternada, tá? Ah, professora, eu não lembro que bobina móvel aí, ele só pode ser para corrente o quê? Contínua. Então, além dele falar que é aqui com bobina móvel, ele já está falando aqui, ó, através dessa simbologia que é um risquinho, que eu só posso utilizar para quê? Para corrente contínua, tá? Esse daqui, ó, já mudou a simbologia aqui, né, que a gente já viu lá atrás. Então, aqui ele só pode ser utilizado para quê? Né? Então, essa representação aqui é a representação do sinal alternado. Então, ele só pode ser utilizado para corrente alternada. Então, esse aqui não pode ser utilizado para corrente contínua. E esse daqui, né, que seria o ferro dinâmico ali, ele pode ser utilizado para quê? Para os dois. Tanto para corrente contínua, quanto para corrente alternada. Então, ele vem com a especificação aqui. Então, é uma coisa também que a gente tem que estar observando no equipamento. Outra característica é a tensão de isolação. A isolação aí, ou também chamado de tensão de prova, é o valor máximo de tensão que o instrumento pode receber na sua parte interna, tá? Então, esse valor ele também vem representado. Então, se for ultrapassado esse valor máximo de tensão, esse equipamento pode ser danificado, ele pode queimar e não funcionar mais. Então, ele vem aqui com essa simbologia, né? Se não vem nenhuma numeração dentro da estrelinha, ele suporta até 500 volts. Né, aí na sua parte interna, no material condutor. Se ele vem com a representação 1, ele suporta 1 kV, ou seja, 1000 volts. Se vem com a representação 2, 2000 volts, e com 3, 3000 volts, ou seja, 3 kV. Tá? Então, essas seriam a simbologia quanto à tensão de isolação. Além disso, ele vem com outro númerozinho aqui. A gente já viu qual que é esse símbolo, esse aqui que é de alternada, esse aqui que é a posição vertical e esse aqui que suporta até 1 kV. Mas ele ainda vem com uma numeraçãozinha, tá? Isso daqui é com relação à classe de precisão dele. Lembra que a gente falou que os equipamentos eles podem ser imprecisos, né? Então, ele já vem com a especificação dele ali de quanto é a precisão dele, tá? Então, né, todos eles vão ser imprecisos e eles têm, então, uma variação com relação a essa imprecisão. Então, quando é 0,5, ele vem a numeraçãozinha aqui, 0,5, que é com relação à precisão que ele apresenta, tá? Se for 2 ou se for 1. Então, essa daqui é a precisão representada por números e esses números são impressos, então, aqui no visor dos instrumentos, tá? Então, com base em tudo que a gente viu aí, a gente tem, né, baseado nessas simbologias aqui, um amperímetro, né? Aqui a gente tem a escala dele, o fundo de escala dele é 5 amperes, então ele vai até 5 amperes. O que acontece aqui? Esse instrumento, ele apresenta uma escala não linear, ou seja, tá vendo que aqui entre 1 e o 2 é bem maior do que entre o 4 e o 5? Tá? Então, isso é uma escala representada que é uma escala não linear. Então, a gente pode ter característica linear ou característica não linear também no nosso instrumento analógico, tá? Pela simbologia, o que é esse símbolo aqui? Significa que ele é o quê? Ferro móvel. Significa que ele tem o quê? Uma leitura, né, de tanto corrente contínua quanto corrente alternada. Ah, é tensão contínua? Não, estou falando de amperímetro, tá? O símbolo aqui é A. Então, está medindo o quê? Corrente. Então, tanto corrente contínua quanto corrente alternada. A posição, para estar fazendo a leitura dele, ele tem que estar em que posição? Tem que estar na posição horizontal, tá? E ele tem a classe de isolação de até quantos volts? Então, até 500 volts. Por quê? Porque não tem a numeração 1 nem 2 aqui dentro. Então, ele suporta até 500 volts internamente, tá? E a classe de exatidão dele, né, com relação à precisão dele, ele é um instrumento de classe de exatidão 2, tá? Então,
vocês já estão sabendo fazer a leitura quando vocês pegam um instrumento lá analógico. Então, essas são as simbologias que são utilizadas aí, tá? Com relação à finalidade de utilização, nós temos ainda instrumentos para utilização em laboratórios, que é onde nós estaremos trabalhando, né, as nossas aulas aí de laboratório presenciais, ou também pode ser no ambiente industrial, tá? Ambos aí, né, nós vamos, principalmente quando a gente estiver trabalhando com laboratório, a gente tem dois conceitos. Um é com relação à exatidão da medida, ou seja, quanto mais próximo do valor verdadeiro da nossa medida tiver, mais exato é o equipamento. E com relação à precisão, é dispersão dos valores. Ou seja, se eu pegar um equipamento e fizer medições consecutivas várias vezes, ele pode me dar sempre o mesmo valor ou sempre um valor aproximado. Só que muitas vezes eu não posso falar que esse valor ele está exato, porque o meu equipamento pode estar mal calibrado. Então, se ele estiver mal calibrado lá, ele pode dar sempre lá o mesmo valor, só que aquele valor não está exato. Então, às vezes, ele é preciso, mas ele não é exato. Mas nós vamos ver com clareza essa diferença entre exatidão e precisão na nossa próxima unidade, onde a gente vai estar trabalhando sobre os erros de medição, tá? Então, além dos equipamentos de laboratório, a gente pode também, né, ter aí, e é o objetivo do curso, né, aí de controle e automação, que são os equipamentos industriais. Então, na verdade, né, embora eles podem não ser tão exatos quanto os equipamentos de laboratório, eles têm qualidade da robustez, mostrando aí apropriado para o trabalho diário sobre as mais diversas condições. Então, quando a gente fala de instrumentos industriais, a gente tem que estar preocupado também com a robustez desse equipamento. Por quê? Porque ele vai estar suscetível a diferenças de temperatura, a poeira, né? Então, dependendo do processo industrial, ele está sujeito a um monte de fatores que podem influenciar também em erros de medição. Então, a gente tem essas duas finalidades de medição. E, por fim, para a gente terminar as nossas características dos instrumentos, a gente tem com relação à portabilidade dos equipamentos. Então, se for numa indústria lá, ele pode ser o quê? De painel. Então, a gente já tem um painel fixo lá com todos os equipamentos. Pode ser, então, inclinados na posição vertical, na posição horizontal. A gente já tem um painel, os equipamentos já estão lá e a gente tem que fazer só a leitura ali através dos visores desses equipamentos. Eles podem ser fixos ou de bancada, que normalmente, né, então a gente tem no laboratório o osciloscópio, que já está lá na bancada e a gente pode estar utilizando e ele vai fornecer, além dos valores, as formas de onda também, de tensão e de corrente, para a gente estar analisando muitas vezes a defasagem. E tem vários equipamentos que são equipamentos portáteis, tá? Nossa próxima aula nós vamos falar com mais detalhe com relação aos equipamentos em si, né? Então, todos os equipamentos utilizados para medição de grandezas elétricas e também sobre medição indireta, que muitas vezes a gente precisa realizar cálculos para estar realizando essas medições. Espero que vocês, né, tenham aprendido, adquirido um bom conhecimento na aula de hoje. A bibliografia que foi utilizada, né, tá aqui, a introdução às medidas elétricas e instrumentos de medidas elétricas, preparado o material para vocês. Estou à disposição aí no caso de dúvidas. Para encerrar essa unidade, vocês ainda terão mais uma aula com relação aos equipamentos elétricos que eu estarei postando. E então eu aguardo vocês, espero todos com muita saúde até o nosso próximo encontro, tá? Tchau, tchau aí para vocês.